percebo este tema. Este é o tema que eu me propus apresentar-vos aqui. A educação e a tecnologia, algumas das características que eu queria propor-vos, de modo a que pudéssemos conhecer. É natural que o tema apresentado se procure dar uma ideia, fazer uma espécie de um passeio sobre o que tem sido a educação ao longo da história, a consequência das transformações que a sociedade tem passado. A cultura greco-romana desapareceu quase por completa, à exceção de alguma que os monges conservavam nos mosteiros. Convém ter presente que na Grécia Antiga e numa parte da Idade Média a ciência era voltada para a descrição dos fenómenos terrestres, para a relação deles com os fenómenos da esfera celeste. Os fenómenos metafísicos estavam em tudo e eram eles que roupavam a substância dos acidentes e potência entre outros. Cai o Império Romano no século V e tudo se transforma aos poucos. E aos poucos, naturalmente, acontece o domínio e a influência da fé cristã. E até os não cristãos passam a cristãos com a evangelização sistemática da Igreja. Na Idade Média, domina a Igreja. No período medieval de 1000 anos, desde o século V ao século XV, a Igreja domina a educação do mundo ocidental. A doutrina, na Idade Média, é religiosa e, sobretudo, a plástica, que é ministrada nas escolas, onde predomina a relação entre a fé e a ciência, a natureza de Deus e da alma. De notar que o imperador Carlos Magno, no século VIII, fomentou a cultura essencialmente religiosa, criando catedrais, as escolas junto aos mosteiros, e chamou vários conhecedores. Lembramos que no período medieval ensinava-se gramática, retórica e dialética. Como Platão as havia definido, desenvolveu-se uma nova educação. Com São Tomás de Aquino, o pensamento aristotélico serve a fé a partir da razão e o pensamento de Aristóteles passa a servir a religião cristã e a filosofia passa a servir a teologia. São Tomás de Aquino foi o mais brilhante dos escolásticos. Crenças eram provadas pela razão. Apareceram no século XI as universidades de Paris, Oxford e Bolonha, onde a reflexão filosófica dominava. Já a partir do século XIV, os dogmas são um impedimento ao desenvolvimento da investigação. Há um controle de tudo que o Santo Ofício não perdoa. É o período que o Mestre disse, a Igreja tudo e todos examinam. Roger Bacon, sacerdote, foi uma exceção do século XIII por tentar aplicar à ciência o método experimental. É evidente que a educação, neste período medieval, é obscura e sofre da pressão e influência da discussão religiosa. O estudante e o investigador não podiam pensar livremente nas atividades práticas. Quase que desapareceram e importa a valorização do conhecimento teórico. Ao que se sabe, a educação escolar não concorria para a emancipação do homem. Lembremos que a Revolução Científica da Idade Moderna, no século XVII, tinha a sua luz em Galileu. Tinha como elemento fundamental a ciência e a aplicação técnica, a tecnologia. E a formulação teórica eram os seus principais fatores. Notemos que já no fim da Idade Média, essa noção de ciência começava a desenhar-se, mas é com Galileu que tudo se consolida, chamando-se a esse período da Revolução Científica do século XVII, similar à do século XVII com o mecânico. Nos séculos XV e XVI surge uma nova concepção do mundo,
com Kepler, Galileu e Newton, entre outros. Para este, o código não era finito e fechado, antes infinito. O universo podia ser explicado matematicamente. É Galileu que presenteia o mundo com o seu telescópio, com que observa, e é dele ainda a observação do movimento de lei da inércia, correto e imortalizado. Ele retorna às observações de Copérnico. O mundo científico passou a ser outro. Já lá ia Aristóteles, quem tudo mandava. A ciência de hoje deve os seus alicerces fundamentais à observação, experimentação, formulação de uma explicação teórica e matemática, retidas da Revolução Científica do século XVII. Vem logo de cima, ou seja, a chinesa, inventada pelo alemão Gutenberg no século XV, em pleno Renascimento, que alterou profundamente a vida da sociedade e o mundo em todas as suas dimensões, muito especialmente na educação. Quase se pode dizer que a educação em massa teve o seu começo. Com o livro impresso, a estrutura da sociedade foi naturalmente alterada pelo início da comunicação de massa, pela impressão de prensa de tipos móveis. As ideias circularam rapidamente. A alfabetização aumentou acentuadamente. A impressão é um dispositivo tecnológico que produz palavras e foi inventado. Foi produzida a primeira Bíblia entre 1425 e 1456. Gutenberg inventou a impressão e a moderna economia baseada no conhecimento assim dela. A escrita era de um modo de réplica muito limitado, com as tabuinhas com escrita uniforme dos povos sumérios, os papiros egípcios ou os ideogramas chineses, e entre outras formas de reprodução de acesso a poucos. Note-se que os povos sumérios foram os primeiros a usar a escrita, e eram poucos os detentores dessa tecnologia. Depois, os egípcios trouxeram os caracteres hieroglíficos, onde cada desenho tinha um significado. Os escribas detinham o poder do conhecimento. Bem, o significado desses símbolos eram nada mais que especialistas. Com Gutenberg, quase que acabou em definitiva cópia à mão. Passou a fazer-se um módulo com caracteres móveis e a partir deles imprimiram-se tantas cópias quantas a base ao óleo o permitisse. O conjunto de papéis impressos em caracteres móveis, essencialmente de chumbo, passou a chamar-se códice, no latim codex. A Bíblia impressa foi fundamental à reforma protestante que se iniciou no século XVI. Para o historiador Roger Bacon, a invenção de Gutenberg foi tão revolucionária como a invenção do computador e a reprodução digital da escrita no monitor do computador. É verdade que a nova revolução do século XIX dá-se pela substituição da imprensa manual por prensa rotativa, movida a vapor de início, permitindo a impressão em escala industrial. Era a impressão em massa ou em série da era moderna. As bibliotecas mudaram. O hábito de leitura veio marcadamente lá de cima. O problema capital estava no modo como o homem encarava o mundo à sua volta. Esse modo sofria, já nos séculos XIV e XV, profundas alterações. Era o Renascimento. Voltava a nascer, ou a nascer outra vez, que trazia novas formas de pensamento e atuação. A ideia focal era retomar concessões abandonadas pela Igreja, que desse modo adquiriu posição forte na produção do saber. A Itália tem um papel preponderante no Renascimento, vinculando um novo saber e, sobretudo, as artes e na produção do próprio saber. O Renascimento deu-se ao longo de vários séculos e em variados lugares, sobretudo na Europa. E os historiadores dividem o movimento renascentista italiano
em 3 períodos: os anos 1300, os anos 1400, que abarca as manifestações do século XV, e os anos 1500 do século XVI. O Renascimento provocou alterações profundas nas artes, mas também nas ciências, em que já predominava a observação. Notemos, porém, que o Renascimento não trouxe um abandono completo da forma medieval de ver o mundo. Outro marco importante na transformação da sociedade e implicitamente da escola é a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, cujo impacto na produção foi de tal modo que a escola passou a estar à mercê da preparação dos alunos para a nova tecnologia, cujo impacto no processo produtivo alterou profundamente a sociedade, quer nas relações de trabalho, como também no modo de vida das pessoas. Assim, a produção industrial têxtil, do algodão, da siderurgia, devido à importância do aço, as máquinas movidas pela energia do carvão, a máquina a vapor, nos transportes, as máquinas também são movidas pelo vapor. O trabalhador ganha pelo ofício, onde o trabalho é assalariado. Sabemos que o artesão, de feitura integral da peça ou objeto, passa a produzir um dos seus constituintes. É o trabalho refletido com live da especialização, a chamada mão de obra especializada. Mais fortemente se sentiu a segunda revolução industrial, por volta do começo do século XX, que trouxe com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial um enorme desenvolvimento técnico e científico que alterou por completo a escola. É o tempo de Ford, que cria a indústria automobilística em Detroit, nos Estados Unidos. Aí já temos a eletricidade e o carvão como principal fonte de energia. Ford é o grande responsável pela introdução da indústria em série e padronizada. A escola tem que ser outra. E foi a da preparação para a especialização. Aquela que tecnológica torna as coisas mais rápidas e inapta aquilo o que se segue. O trabalho é relevado ao trabalhador, ao invés de ser o trabalhador a ir ao trabalho. Infelizmente, aquele que é treinado ou formado para fazer uma tarefa específica rapidamente é ultrapassado pela nova tecnologia. É essa a razão por que educar é bem diferente de treinar ou formar. A educação, chamada de fundamental ou básica, dá conhecimentos de matemática, de línguas, de ciência, de um modo que uma pessoa fica com flexibilidade a aprender outros conhecimentos. É a educação que se deve dar. De notar que na Grécia Antiga já se preparava o cidadão para participar na vida da sociedade como autêntico cidadão. Há uma separação entre o pensador e o trabalhador, entre este e o engenheiro. O trabalhador executa mecanicamente, a escola é assim forçosamente outra. O poder da aristocracia rural dá lugar ao poder da burguesia industrial e não de menor importância ao poder do trabalhador fabril, que inicialmente por melhores condições sociais e melhor salário. O mundo passa a ser outro e a escola tem de ser. Deixa de ser a escola das elites com a escola rica para os menos ricos e a escola dos pobres para os menos pobres. A exigência de um maior número de trabalhadores fabris, a escola é obrigada a prepará-los segundo os interesses tecnicistas que a sociedade exige. É a transformação industrial que determina uma nova escola, uma nova educação. Vem ao de cima as formações técnicas e científicas, como exige a transformação ocasionada pela Revolução Industrial, que alterou profundamente o tecido social. A escola é naturalmente obrigada a alterar-se. Claro que o desenvolvimento da maquinaria e a divisão do trabalho levam o trabalho do proletariado a perder todo o caráter independente e com isso qualquer artigo para operar, que se torna um simples acessório da máquina, do qual só se requer a operação mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender. Por volta de 1970 surge a alta tecnologia e com ela a terceira revolução industrial, que é centrada na informática, nos computadores, no hardware, no software
nos chips, na microeletrónica, na robótica, nas telecomunicações via satélite, nas televisões, na rádio, em tempo real. Enfim, na internet, na net. Tudo isto é instantâneo, é em tempo real. A mão de obra é completamente substituída pela robótica. Aliás, ao processamento eletrónico. A sociedade transforma-se por completo. E a escola? O papel, o lápis e a caneta são tecnologias que cada vez mais se substituem. E a escola? Como reage a esta transformação da sociedade? O computador e as máquinas sobrepõem-se à mão de obra. A sociedade é outra. A sociedade do conhecimento e do computador. O trabalhador normal desaparece. A escola tem que ser outra. Preparar as pessoas para uma nova revolução industrial que deita fora a maioria das pessoas, não precisa delas. Só a partir das transformações sociais originadas pela ordem capitalista e industrialização é que vem ao de cima a necessidade de se ensinar, de aprender pelas razões do trabalho e pelas razões da própria sociedade. As transformações trazidas pela revolução industrial exigem uma nova escola. E é a partir do século XVIII que as relações dos trabalhadores se alteram de fundamento. Eram as revoluções industriais, com elas a nova escola. O homem vai ter de operar a máquina e assim a escola vai ser tecnicista. Vai ter de garantir o ensino técnico e profissional. É uma mão de obra qualificada. A escola vai ter de instruir trabalhadores ordeiros e disciplinados, tornando-os mais eficientes. Os movimentos sociais, guiados sobretudo pelos sindicatos, depressa obrigam que todos tenham acesso à escola e esta passará a ser a dos pobres e dos ricos. Deixa de haver um nível mais elevado para os ricos em detrimento dos pobres, por não terem apenas somente a instrução primária. A primeira revolução industrial, iniciada na Inglaterra nos meados do século XVIII, tem a força de tudo mudar. Os diferentes ramos da produção foram comandados das revoluções industriais. A segunda tem a firme ação nos ramos metalúrgicos e químicos. Aparece a indústria automobilística. As tecnologias da segunda revolução ligam-se ao laço à metalurgia, à eletricidade, à eletromecânica. As fontes de energia são o petróleo e a eletricidade. E estamos perto dos anos de 1900, mais propriamente no ano de 1870. Passaram 100 anos, teremos a Revolução Industrial, onde a produção em massa não mais parará. Veio o computador e toda a espécie de software que a sociedade reclama incessantemente, marcando assim a mais séria transformação da sociedade. É a revolução do conhecimento como produto que todos buscam, adquirir marcadamente posição, a diferença entre as pessoas e as empresas. Qual é o papel da escola? Onde está a escola? Não devemos esquecer que, para Immanuel Kant, a educação é o desenvolvimento no homem de toda a perfeição que a sua natureza é capaz. Mas nem sempre a escola deu educação. Sempre a família teve quase que exclusivamente a seu cargo. É que, historicamente, a educação não formal sempre existiu. Isto não significa que a escola se tenha demitido de colaborar na educação do ser humano. Mas é certo que ela foi assistida pelo trabalho e pela Igreja, entre outras instituições. Mas a escola, com as suas práticas pedagógicas e o trabalho do professor, sempre procurou transformar o homem pelo conhecimento científico. A prática educativa sempre esteve ao longo da história, na humanidade, sempre se travou de saber viver e assim aprender a viver. Educar foi sempre uma constante do homem, desde os mais primitivos, que sempre se preocupavam com essas práticas educativas. O objetivo da educação foi sempre evoluindo com o desenvolvimento da sociedade, onde quer que o homem estivesse, assim se aprendia.
Sabe-se que os egípcios desenvolviam a educação com o objetivo da resolução de problemas do seu dia-a-dia. Já a educação grega, como atrás referimos, tinha em vista a formação do homem e a sua integração em sociedade. O saber não era uma questão mais importante. Quase que exclusivamente. Sabemos que acima estava a formação militar. Já na educação romana, acima a família. Os romanos fomentavam a arte da retórica e o debate. Assim, a aprendizagem literária era privilegiada. Até os próprios romanos eram ensinados a ler e a escrever, independentemente de terem uma educação formal da escola. Durante a Idade Média, a educação teve ingredientes cristãos e cabia essencialmente aos monges essa função. Já no Renascimento, o movimento trouxe alterações à vida das pessoas, quer no seu pensar, quer na integração maior entre o professor e o aluno. Aliás, como vimos, o Renascimento viu e viveu a educação móvel e a transformação que ela trouxe à economia e à educação. A reforma e a contra-reforma são objetivamente um retrocesso na liberdade do saber. Na Inquisição foi elaborada a lista dos livros proibidos aos católicos. Estávamos em 1543 e o Concílio de Trento, que durou 10 anos, confirmou vários órgãos e o culto à Virgem e aos santos foi confirmado. A autoridade papal foi reforçada e foi proibida a venda de indulgências. Foram criados seminários e os jesuítas foram a alma da reforma da Igreja. A chamada contra-reforma, combatendo as religiões protestantes, os jesuítas fundaram muitos colégios e expandiram a fé cristã, inclusive à Ásia. Pode dizer-se que a insatisfação dos católicos começou no século XIV, face à nova visão do mundo. A venda do perdão, a indulgência, começou a revoltar o povo católico, que também não via com as boas maneiras do clero podia continuar. Como atrás referimos, o próprio pensamento cristianista levanta dúvidas sobre convicções católicas. Começa a haver um maior acesso à leitura e ao pensamento vai em algumas direções, principalmente a discussão sã, racional e científica, procurando explicar coisas do mundo por metodologias científicas, opondo-se frontalmente às explicações espirituosas e teológicas da Igreja. Surge o padre alemão Martinho Lutero, frontalmente contra a Igreja e a postura da Igreja, que é abertamente questionada, nomeadamente o culto à imagem e à venda do perdão. As ideias de Lutero são rapidamente reconhecidas devido à impressão de Gutenberg. Lutero estimulou a educação pública, universal e gratuita. João Calvino apareceu a fundação da nova Igreja e tem o apoio do rei Henrique VIII e praticamente toda a Igreja. São os jesuítas, sob os filhos espanhol Inácio Loyola, que iniciam a contra-reforma, que tem, como já se disse, bastante êxito. Com a Inquisição houve um retrocesso na liberdade de pensamento e discussão. É, na contra-reforma, que os jesuítas procuram uma nova educação na base de aspectos religiosos atendendo às pessoas. Mas é no século XVIII que tudo muda, sobretudo com a necessidade de uma educação para todos, deixando a escola ser privilégio dos nobres e passando a haver a educação formal para todos, ou seja, a escola de todos ou para todos. As estruturas do feudalismo e do absolutismo foram vencidas pela nova relação de trabalho que levaram à separação da Igreja e do Estado. As revoluções industriais americanas e francesas tiveram a ação fundamental nas alterações que se deram. A escola, de então, privilegia os filhos dos nobres e os membros do clero. Uma escola que preparava a moral e a religião e o domínio da palavra e o latim. Só o advento da Revolução Industrial, com a máquina, alterou a educação da classe trabalhadora. Depois deste passeio, destas considerações ao longo da história e das vicissitudes, encontramos hoje ferramentas tecnológicas muito importantes e com uma tecnologia incessante, atualizada e, portanto, muito melhor. Mas, com enormes recursos tecnológicos de ponta,
inclusiva, não se pense que não temos de lidar com os dados da estatística que afirmam que, mesmo com toda a tecnologia disponível, a educação não é melhor. Porque o modelo educacional é o mesmo há anos. A venda me ressalta para o e-learning. No presente, lidamos mais do que nunca com termos que se situam no fundo da nova educação, a aprendizagem. Lembramos alguns deles, como tecnologia, educação, inovar, conhecimento, o papel do professor atual, o desafio, a filosofia maker, meios tecnológicos, aprendizagem, interação, a busca do conhecimento pelo aluno. O professor sofreu alteração no seu processo de ensino. O professor e o aluno, e tantos termos que podíamos continuar a citar. Com que elementos o ensino da aprendizagem atual? Claro que, por exemplo, nas tecnologias, importa vê-las nas relações entre o aluno e o professor-tutor. Arriscamos que o professor sofreu alterações no seu processo de ensinar e avaliar. Devido à tecnologia, bastaria trazer à colação o Wiki, que impõe pela sua aplicação uma nova metodologia de mostrar essa alteração entre o aluno, professor-tutor, tutor-professor. E são os exercícios online e os grupos de discussão onde se fomenta o poder da crítica do aluno. E exercícios online. Existem os grupos de discussão onde se fomenta o poder da crítica do aluno e a sua aprendizagem mais formal e mais flexível. Na filosofia maker, o aluno deve passar a valorizar mais o que aprende. A interação aparece efetivamente como uma realidade com a qual o aluno interage e adquire conhecimento. A educação mudou. O que a tecnologia está na sociedade, na escola, nas lições, já podem ser realizadas, quer online, quer com outros meios, onde o professor orienta, é um tutor. Assim se altera a educação e a convivência tutor-aluno. Vem mesmo a ser uma prática constante. O aluno deve conhecer, utilizar os recursos tecnológicos na prática pedagógica. O papel do professor é tirar dúvidas, orientar, inovar. O aluno pode já aprender conhecimento antes da aula, pelos recursos aos meios tecnológicos, incluindo a internet, a web. A busca do conhecimento pelo aluno é uma realidade. Conhecimento novo, a que o aluno tem acesso. Antes não tinha, porque não havia net. O professor e o aluno comunicam-se, quer através da net, quer através de redes sociais, quer através de plataformas próprias para determinadas atividades. Passamos mais uma digressão. Nos meios de comunicação, integram o homem na sociedade. Hoje, já não se pergunta se a pessoa sabe ler ou escrever, que é uma pena. Perguntamos se tem computador, se tem net. Apesar de ser um grande número os que não têm. Quem não domina as novas tecnologias é o analfabeto de hoje. Como vimos, devemos a Gutenberg a maior função de sempre, a da transmissão rápida da ideia e do pensamento da mensagem. Com a escrita, houve o primeiro grande passo da comunicação assistada. Os privilegiados que possuíam um meio tecnológico de escrita e leitura perderam esse privilégio com a impressão de Gutenberg. Gutenberg deu a possibilidade ao mundo de as pessoas lerem e a educação alterou-se substancialmente. A radiotelefonia é um feito enorme de repercussões na educação e no desenvolvimento da cultura. Os sinais de voz transmitidos pelo emissor são recebidos pelo receptor. É a concretização do enorme feito totalmente. A cultura e a educação são fundamentalmente alteradas. Depois segue-se a transmissão da imagem. É a televisão de Bay e Beckwell. E logo segue-se o mundo ligado em rede, pela internet, o som, a imagem, o texto, tudo isto num único meio tecnológico. É tecnologias de alta definição. Ao que se vê, jamais cessa a tecnologia que aumenta e melhora a capacidade de comunicação com a imagem, o som e o texto. A educação guiada e orientada pela comunicação
tem a ver com a escola, quer a escola viva, quer a escola não viva. Sem escrita, a civilização não tinha meio tecnológico de se comunicar, a não ser com o modo primitivo. Gutenberg proporcionou a comunicação de massa. A escola passou a utilizar o jornal e a revista como meios de apoio didático ao pedagógico. O jornal e a rádio complementaram-se. A rádio e a TV são meios tecnológicos por excelência para alterar a educação. Fazem acompanhar o progresso tecnológico. A televisão e a rádio com meios de comunicação de massa. Definiram um período áureo da educação. Hoje, verdadeiramente, temos os meios de comunicação de mãos dadas com a informática e a telemática, que trouxe a maior revolução de sempre e que todos estamos a viver, até que se viram as consequências que advirão num futuro próximo. É sem dúvida uma nova sociedade a que vivemos, sem que passamos a dar conta disso. A universidade virtual é um exemplo, muito concreto, do que o ensino à distância vem cumprindo o seu papel revolucionário na educação porventura e não só na educação superior. Por último, a escola de hoje tem de receber criticamente os meios de comunicação e a informática. A escola não pode ser de indiferença. É, portanto, para esse fim, a escola deve utilizar esses meios tecnológicos. Certamente o professor tem que mudar a sua atuação e o aluno tem que trazer para a escola o que já sabe e o que pode discutir no local próprio, o estado do seu conhecimento informal, que constitui justamente a sua segunda escola. Eles, os alunos, já aprenderam informalmente nessa segunda escola, que é a vida, e que lhes permite a utilização prática dessas novas tecnologias. Os meios que utilizam ensinam-nos com uma certa motivação e o seu próprio interesse. A escola não pode subestimar essa segunda escola. Bem ao invés, tem de se servir dela, aproveitando-a, educar-se com o entretenimento é sadio. Os alunos motivam-se. Sabemos que hoje os meios tecnológicos permitem receber educação em qualquer lugar, em qualquer altura, em qualquer tempo. Não podemos deixar de ter presente que a Academia Khan, que também já chegou a Portugal, ensinando via net, os vídeos que o matemático gravou e publica no YouTube constituem uma forma eficaz de educação, ensino, aprendizagem, à distância, numa plataforma a nível mundial. O mundo pede sempre mais e mais, principalmente os vídeos de aprendizagem. A plataforma que na sua academia é rica em ensinamentos disponíveis em qualquer tempo e em qualquer lugar. Pena é que seja elevado o número dos que não têm acesso a esta plataforma. Por último, e para terminar, deixamos claro que não podemos ser passivos ao constatarmos que a educação atual passa necessariamente pela difusão cada vez maior de tecnologias produtivas resultantes da microeletrónica, como a informática e a telemática, mas também com o aumento do desemprego, com a educação, com dificuldades sérias em adequar-se à transformação da sociedade que esses recursos tecnológicos juntamente implementam. Muito obrigado.